Boa noite, meus queridos. Estamos mais uma vez na presença do nosso Deus, estudando a sua palavra. E nesta noite, continuando nosso estudo sobre o Velho Testamento e o povo de Deus do Velho Testamento, onde nós estamos vendo aqui os profetas, né, e a mensagem dos profetas à luz dos nossos dias. Hoje nós queremos falar sobre os profetas pós. Boa noite, meus queridos. Mais uma vez estamos diante da palavra do Senhor em estudo nesta noite, né, pedindo a graça do Senhor sobre esse momento, que nós possamos entender, né, o querer de Deus para as nossas vidas e como nós podemos viver esse querer de Deus. Estamos ainda falando sobre o Velho Testamento, né, pegando aí parte por parte do Velho Testamento, onde nós estamos vendo a mensagem dos profetas para os nossos dias também, né, que são muito atuais essas mensagens para nós. E hoje nós vamos falar aqui então sobre os profetas conhecidos como pós-exílio, né, ou aqueles que retornaram do exílio depois do cativeiro da Babilônia, né, e tem uma mensagem para o povo de Deus, né, naquele momento, e também para nós e para as nossas vidas. Né, são esses os profetas pós-exílio que nós temos: Ageu, Zacarias, Malaquias e Joel. E junto com eles é bom nós estarmos também estudando, né, o livro de Esdras e de Neemias, porque estes profetas vão estar atuando também nesse período de Esdras e Neemias. Por mais que o livro de Esdras e de Neemias não estão aqui neste momento dos profetas, mas fazem parte da mesma história. Então, precisamos estar sempre olhando também para eles, para nós compreendermos também isso. O resumo do profeta Ageu nós temos, situando a vida desse profeta, né, no período do ano 520 a.C., né, está lá em Ageu capítulo 1, verso 1. No segundo ano do rei Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. Nesse período, então, que nós temos o quê? A profecia de Deus para a vida do seu povo, né, através do profeta Ageu. E o profeta Ageu, então, ele vai estar falando ao governador Zorobabel e ao sumo sacerdote Josué. Esses dois homens, né, eram parte da liderança sobre o povo de Deus que havia retornado do exílio, né, que estava de volta a Israel. Né. E esse livro ele vai trazer para nós pelo menos 4 profecias, né, em datas diferentes, mas relacionado com o quê? Com a reconstrução do templo. Né. Alguns dizem que é com a construção, mas o templo, né, foi destruído, nós sabemos, por Nabucodonosor, né, quando Babilônia leva cativo o povo de Deus. Agora esse templo não poderia continuar destruído agora na volta do exílio. Então, quando Dario traz esse povo de volta, ou deixa esse povo retornar ao exílio, então nós temos aqui Deus pedindo a reconstrução do seu templo, né? Ou esse templo sendo voltado ao seu esplendor, porque teria um significado muito importante para a vida do seu povo e muito importante também para as nossas vidas, nós entendermos esse momento à luz de Jesus Cristo, né, quando ele veio à terra, e também à luz da volta de Cristo, quando ele retornará. Então nós temos aqui a reconstrução do templo em 4 profecias. Primeiro nós vamos ter exortação. A exortação é para a reconstrução do templo. O aperto atual era um castigo de Deus, né, na vida desse povo. Esse povo estava passando por problemas, por dificuldades, né, mas por quê? Porque esse povo não estava olhando para o que Deus queria em relação ao seu templo, né, que esse templo precisava ser reconstruído, e a reconstrução desse templo deveria ser muito mais
abrangente do que foi de Salomão. A glória do segundo templo, e isso é bem claro no livro dos profetas pós-exílico, seria maior do que o do primeiro templo. Mas esse povo achava que não era hora de estar mexendo com construção, porque os dias eram difíceis, e eles estavam passando por crises, e eles não estavam entendendo essa crise e nem vendo ela também como um aperto de Deus na vida deles, porque eles não estavam valorizando a esse momento na presença de Deus. Capítulo 1, verso 1 que nós lemos, eu vou ler a partir do verso do número 2 até o verso 11, a gente vai entender bem isso nessa exortação de Ageu. Assim fala o Senhor dos Exércitos, esse povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deva ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega a fartai-vos. Bebeis, mas não para saciar-vos. Vesti-vos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquial furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa. Nela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperaste muito? Eis que veio a ser pouco. E este pouco, quando trouxestes para casa, eu com um assopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Por isso os céus sobre vós retêm o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir seca sobre a terra e sobre os montes, porque o cereal sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. O que Deus está falando para esse povo? Olha o que está acontecendo com vocês, e vocês entendam o motivo do que isso está acontecendo. Porque vocês estão olhando mais para a vida de vocês, para as suas próprias casas, no sentido humano falando, e vocês têm deixado a casa de Deus entrar em ruínas. É dessa forma que Deus então está chamando esse povo para uma exortação, para considerar. Esdras capítulo 4, verso ao capítulo 6, vem passar justamente esse período na vida desse povo, da exortação de Ageu aqui no sentido de construir o templo de Deus, ou reconstruir o templo de Deus. A segunda parte que nós temos aqui é a profecia acerca do novo templo. O edifício que por fora é feio hoje, naquele sentido, o templo de Deus estava em ruína, mas se esse povo se dispor, se esse povo colocar a mão no arado, por assim dizer, e esse povo tiver o desejo de honrar a Deus na construção do templo, na reconstrução do templo, de deixar esse templo muito mais esplendoroso do que foi o de Salomão, Deus está falando que o poder maravilhoso de Deus estará nesse templo, mais glorioso do que o primeiro templo. E aqui eu chamo a atenção, capítulo 2, verso 1 a 9. Ele diz aqui sobre justamente esse templo, nesse retorno desse povo para a casa de Deus, ou para estar na casa de Deus após o exílio. E ele diz assim: no segundo ano do rei Dario, no 7º mês, ao 20º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como vedes agora? Não é ela como nada aos vossos olhos? Ora, pois,
Sê forte, Zorobabel, diz o Senhor, e sê forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. E tu, todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos, segundo a palavra da aliança que fiz convosco quando saístes do Egito. O meu espírito habitará no meio de vós, não temais. Pois assim diz o Senhor dos exércitos, ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e enchereis de glória esta casa, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei paz, diz o Senhor dos exércitos. Olha que maravilha o que Deus está falando para esse povo, né? Que a glória desse novo templo será muito maior do que era o primeiro templo, ou o templo que Salomão edificou. Esse povo estava voltando do exílio, a situação não era boa, mas esse povo tinha esquecido da casa de Deus, e esse povo precisava retornar, né, à presença de Deus através da sua casa, reconstruindo ou dando um templo novo ao Senhor. Também temos aqui a terceira parte das profecias de Ageu, admoestando. Admoestando quem? Admoestando as duas lideranças sobre a vida desse povo, né? Os sacerdotes a respeito da impureza do povo e das ofertas, né? Ele está admoestando a esse povo, né? E em quarto lugar ele vai falar sobre Zorobabel também, né, que é o governador sobre esse povo, né? Mas a demonstração inicial dele primeiro se dirige então aos sacerdotes, a respeito do que? Da impureza do povo e das ofertas que esse povo traz de forma impura na presença de Deus. Capítulo 2, verso 10 a 19, ele continua dizendo assim: ao 24º dia do mês nono, no segundo ano de Dario, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, pergunta agora aos sacerdotes a respeito da lei. Se alguém leva carne santa na orla de suas vestes, e ela vier a tocar o pão, ou cozinhado, ou vinho, ou azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará isto santificado? Responderam os sacerdotes: não. Então perguntou Ageu: se alguém que se tinha tornado impuro pelo contato com o corpo morto tocar em alguma coisa, ficará ela imunda? Responderam os sacerdotes: ficará imunda. Então prosseguiu Ageu: assim é este povo, e assim esta nação perante mim, diz o Senhor. Assim é toda a obra de suas mãos, e o que ali oferecem, tudo é imundo. Agora, pois, considerai tudo o que está acontecendo desde aquele dia, antes de pôrdes pedra sobre pedra no templo do Senhor. Antes daquele tempo, alguém vinha a um monte de 20 medidas e havia somente 10. Vinha ao lagar para tirar 50 e havia somente 20. Eu vos feri com queimaduras, e com ferrugem, e com saraiva, e toda a obra das vossas mãos, e não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. Considerai, eu vos rogo, desde este dia em diante, desde o 24º dia do mês nono, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, considerai nessas coisas. Já não há semente no celeiro. Além disso, a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado seus frutos. Mas desde este dia vos abençoarei. Vos abençoarei quando? Quando vocês considerarem o que vocês estão trazendo como oferta para a minha presença, diz o Senhor. Olha o que Deus está falando para esse povo. Esse povo não estava ligando para o templo, e esse povo, quando trazia anteriormente para a casa de Deus as suas ofertas, eram ofertas que não agradavam a Deus. Considerar isso, diz o Senhor. Essa demonstração, então, que nós vemos
o profeta fazendo aos sacerdotes. Depois Malaquias vai mostrar muito mais sobre isso na vida dos sacerdotes, né? Aonde nós vamos ver até lá aquela expressão bem conhecida nossa: roubarás o homem a Deus? Contudo vocês me roubais, né, nos dízimos e nas ofertas, ou seja, as suas ofertas, né, ou aquilo que vocês trazem de primícias para mim, né, eu não considero como algo puro. Por quê? Porque é de vocês mesmos, vocês não trazem como se fosse a Deus. Né? Considerar isso, é isso que Deus está falando, demonstrando o povo nesse sentido. É forte isso. Né? E isso é importante, porque que a bênção de Deus não estava sendo plena na vida desse povo? E Deus queria que esse templo agora, o novo templo, templo reconstruído, edificado, tivesse a glória muito maior do que o primeiro. Né? Esse povo está voltando para a casa de Deus, e esse povo precisa voltar diferente. Considerai o vosso passado, diz o Senhor. E por isso que também nós temos aí essa demonstração a Zorobabel, né? Dizendo que Deus tem escolhido Zorobabel. Zorobabel é da onde? Da família de Davi. Né? E também Deus está chamando, né, para estar liderando esse povo. Esse é o resumo que nós temos de Ageu. O segundo resumo que nós temos aqui é do segundo livro, livro de Zacarias, né, o segundo profeta pós-exílico, que também profetizou no mesmo ano de Ageu, no ano 520 anos antes de Cristo. Nós vamos ver isso lá no capítulo 1, verso 1 de Zacarias, começando assim o livro, dizendo: no 8º mês, no segundo ano de Dario, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Beleaquias, filho de Ido. Né? Ou seja, no período de Dario, né, o rei da Pérsia. É nesse período que ele também está profetizando. Né? Zacarias exerceu seu ministério em Jerusalém, né, entre os que já tinham voltado do exílio, né, estavam ali na presença de Deus, né, mas não estavam olhando também para o templo, para a casa de Deus. O exílio tinha passado, esse povo tinha voltado, mas eles não estavam preocupados com a casa de Deus. E Zacarias também tem uma preocupação com a reconstrução do templo. Ele vai ter a mesma preocupação de Ageu, e Deus vai mostrar através de Zacarias a mesma situação na vida do seu povo. E ele considera então o começo de uma reconstrução que precisa vir, porque essa reconstrução, e ele vai aqui aprofundar aquilo que Ageu não traz, né, vai ser o que? Uma época salvífica para o povo, porque é a época da chegada do Messias, né, do esperado do Senhor. E Deus vai morar no meio desse povo. Capítulo 2, verso de número 10. Canta e exulta, ó filho de Sião, porque eis que venho e habitarei no meio de ti, diz o Senhor. Né? Ou seja, o Messias está chegando, né? E é isso que vai trazer de ênfase então o profeta Zacarias na presença de Deus. Nós podemos dividir o livro do profeta Zacarias em 4 partes. Né? Uma introdução curta, mas ela está seguida por 8 visões noturnas que esse profeta tem. Né? E o capítulo 1 ao capítulo 6 vai trazer cada uma dessas visões. A segunda parte que nós temos nesse livro é sobre a resposta profética acerca do jejum. Capítulo 7 e capítulo 8 vai tratar dessa questão. A terceira divisão é profecias de salvação, capítulo 9 ao capítulo de número 11. E por último, na divisão do livro do profeta Zacarias, nós temos a libertação de Jerusalém, aonde os gentios poderão achar a salvação. Capítulo 12, verso 14, que eu gostaria de estar lendo. Entendendo aqui que Jerusalém, na verdade, não é a capital, a importância no profeta Zacarias, mas Jerusalém é o sentido de templo, o local da casa de Deus. É isso que vai ser muito importante e muito forte no livro de Zacarias. Capítulo 12, quando fala da salvação de Jerusalém, né, e vai falar os 14 primeiros versos falando que Deus vai estar o quê?
trazendo salvação a partir de Jerusalém, ou a partir do templo, da casa de Deus, né? E deve haver então, para isso, no meio do seu povo, o que? Arrependimento. Esse povo precisa se arrepender dos seus maus caminhos, né? Por isso é que Deus vai chamar o profeta para conversar com esse povo. É isso que nós temos então no livro do profeta Zacarias como resumo. O terceiro livro que nós temos então aqui dos profetas pós-exílicos é o livro de Malaquias. E o resumo do livro de Malaquias também é sobre a profecia em relação aos que voltam do exílio, né? Esses três profetas estão quase que no mesmo momento nas suas profecias. Não sabemos aqui quando exato que nós temos aqui essa profecia de Malaquias, mas ele profetizou depois da reconstrução do templo. O templo já está agora nesse momento reconstruído. E ele vai criticar o quê? Ele vai criticar a situação péssima a respeito das ofertas no templo. Capítulo 1, versos 6 a 14 de Malaquias, nós vamos ter aqui essa a causa da sua profecia. E ele vai dizer aqui para nós, do verso 6 a 14, dessa forma, reprovando, Deus reprovando os sacerdotes. E ele diz: o filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos a vós outros, sacerdotes que desprezais o meu nome. Vós dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais: em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animais cegos para sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador, acaso terá ele agrado em ti? E te será favorável, diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça. Mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesseis debalde o fogo no meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei das vossas mãos a oferta. Mas desde o nascente do sol até ao poente, é grande entre as nações o meu nome. E em todos os lugares lhe é queimado incenso e trazido ofertas puras. Porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós profanais quando dizeis: a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, isto é, a sua comida, é desprezível. E dizeis ainda: que canseira! E me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o dilacerado e o coxo e o enfermo, assim fazeis a oferta. Aceitaria eu isto da vossa mão? Diz o Senhor dos Exércitos. Pois maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, e o meu nome é terrível entre as nações. Nós vamos ver aqui que a profecia está justamente sobre as ofertas e como ela é trazida na presença de Deus, né? Ou seja, o respeito às ofertas na presença de Deus, né, que é algo péssimo, né, na presença do Senhor, né, diz a profecia. Né? Também contra a maneira superficial. Né? O profeta Malaquias vai falar aqui dos casamentos que foram realizados no meio do povo. Né? Casamentos esses contra o desinteresse religioso, contra a dívida da parte dos piedosos, a respeito do juízo reto de Deus. O profeta então veio aproximando-se o dia do Senhor, né? Mas primeiro
diz ele, virá Elias para anunciar esse fenômeno. Está lá no capítulo 4, verso 5, e que depois nós vamos entender, né, Jesus falando que Elias, né, já tinha vindo e era João Batista preparando o caminho do Senhor ou o dia do Senhor que viria. E Malaquias vem proclamar, então, conclamar o povo ao arrependimento. Deus é Senhor sobre toda a criação, ele deixa isso claro, né, e tem amado a Israel também. Isso ele vai deixar claro no seu livro. O último livro dos profetas pós-exílicos, né, que nós vamos ter é Joel. Né, e o resumo de Joel que nós temos aqui é que nós, resumindo, olhando para esse livro, nós não sabemos nada das circunstâncias desse profeta, né, mas a referência que ele dá aos gregos, né, vai estar lá em Joel, no capítulo 3, verso 6, né, provavelmente indicando que ele profetizou no 4º ou no 3º século antes de Cristo. Assim, ele foi o último profeta a ser incluído no Antigo Testamento. Na ocasião, o quê? Na ocasião de uma praga de gafanhotos, capítulo 1, verso 1 a 12. Aí Joel então chama o povo ao arrependimento. Ele chama o povo ao arrependimento, e nessa praga então ele vai ver o quê? Um sinal da vinda do Senhor, né? o dia do Senhor, o último juízo de Deus. Está lá no capítulo 1, verso 15. E se Israel se arrepender, né, esse dia significará para Israel então a sua salvação. Né? Mas se Israel se arrepender, e nessa época então Deus vai fazer o quê? Vai derramar o seu espírito sobre o seu povo. Né? O capítulo 2, verso 28 a 32, esse mesmo texto que depois Pedro, lá em Atos, vai falar que essa profecia se cumpriu, no derramar do Espírito Santo, né, na vida daqueles que estavam aguardando o Senhor. Né? Que também estava dizendo que estava mostrando aí o dia do juízo que estava também chegando sobre a face da terra. Mas para os inimigos de Israel, né, esse dia vai trazer então desgraça. Né? Vai ser gracioso para os filhos de Deus, mas desgraça para os inimigos do Senhor. Né? Isso está lá no capítulo 3 de Joel. Nessa época então em que profetizam Ageu, Zacarias, Malaquias e Joel, a grande crise, ou seja, o exílio, já havia passado. Né? Tinha findado os impérios assírios, o império babilônico, mas o futuro glorioso prometido pelos profetas ainda não tinha chegado. Israel não é mais uma nação, continua sendo um povo subjugado, né, por estrangeiros. Né? Somente Israel é visto como uma comunidade religiosa, porque Roma vai estar colocando julgo também sobre esse povo. Né? Atualmente era a Pérsia, né, mas logo vai ser a Grécia, né, e depois nós vamos ver os romanos também chegando. Para os judeus é uma época de misérias, né, misérias, desapontamentos, de contratempos, né, na vida desse povo. A situação desse povo é difícil, mas Deus está suscitando os profetas para mostrar o motivo de tudo isso que está acontecendo. E eles não podem ser comparados com os grandes profetas do século 8 e o século 7 agora. Né? Mas eles vão servir o povo da sua época, mantendo o quê? A viva esperança de um reino que virá. Né? Aquele reino que era aguardado em Jerusalém. 4 profetas então nós temos, né, no período então pós-exílio, né, que é Ageu, Zacarias, Malaquias e Joel. E junto com esses nós temos que ler também, colocar junto os livros de Esdras e Neemias. Todos eles vão estar em conjunto nesse momento. E todos esses 4 profetas vão profetizar então, depois que esse povo saiu da Babilônia, né, pelo rei Dario, e retornou para a sua terra. Lembrando que nem todos retornaram, mas uma parcela retornou, né, para estar junto com aquele povo que tinha ficado também em Jerusalém. E a mensagem para
cada um deles é semelhante. Né? Se pegarmos cada um dos profetas, né, as mensagens não são diferentes nesse momento, né? Semelhante, e podemos verificar neles todos duas ênfases especial ou principal. O dia do Senhor está perto, né, e Jerusalém é o templo do Senhor. Né? Aquilo que Jeremias já queria mostrar no capítulo 1, verso 15, que dia, porque o dia do Senhor está perto e vem com uma assolação o Todo-Poderoso. Né? E esses profetas vão estar falando que esse dia está mais perto, né? Esse dia do Senhor está chegando. Joel capítulo 2, verso 1 vai falar dessa forma. Ageu, quando ele profetiza, ele vai falar dessa forma no capítulo 2, verso 6. Zacarias, quando vai estar profetizando, ele vai falar dessa forma no capítulo 2, verso 13. Malaquias, na sua profecia, também no final, no capítulo 4, verso 1, ele vai falar sobre o dia do Senhor, que está próximo também. Mas como será esse dia? Joel capítulo 2, verso 11, então vem dizer que esse dia vai ser grande e muito terrível. Ele diz assim, grande é o dia do Senhor e muito terrível. Né? Da mesma forma que os demais profetas também não vão dizer diferente. Né? Ageu vai falar, Zacarias também vai falar da mesma forma, Malaquias também vai mostrar dessa forma. Terrível, por quê? Porque vai ser dia de julgamento. Por isso o povo tem que se arrepender, para que no dia do julgamento esse povo não se ache culpado na presença de Deus. Por isso os profetas também vão chamar o arrependimento na vida desse povo o quanto antes. Joel vai pedir arrependimento, Zacarias, Malaquias vai pedir esse arrependimento para a vida do povo. Por quê? Porque isso significará que no dia que o Senhor vier, eles vão estar preparados para esse momento. Assim diz o Senhor dos Exércitos: com grande empenho estou zelando por Jerusalém e por Sião, e com grande indignação estou irado contra as nações que vivem confiantes. Zacarias capítulo 1, verso 14 e 15. Né? Isso significa como vai ser o dia do Senhor. Né? Com grande empenho, zelando por Jerusalém e por Sião, ou podemos dizer, na volta do Senhor Jesus, com grande empenho ele vai estar zelando pela sua igreja, e com grande indignação contra as nações, ou com grande indignação contra os habitantes da terra. Né? E não vamos esquecer, igreja santa, adornada, aguardando a volta de Jesus Cristo, porque senão não adianta falar Senhor, Senhor, porque naquele dia também a indignação vai ser para esse. Né? Se não andar de acordo com a vontade de Deus. É dessa forma que os profetas estão chamando o povo ao arrependimento. E o dia do Senhor trará o quê? Salvação, né, para o povo de Deus e juízo para as nações. Mas também entre o povo de Deus, né, aí que nós precisamos entender, né, haverá o quê? Distinção. O Senhor vai olhar para o seu povo, mas vai olhar para o Senhor, ou para esse povo, de forma plena e de forma justa, e vai haver distinção. Malaquias capítulo 4, verso 1 a 3, ele diz bem assim: pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol de justiça, trazendo salvação para suas asas. Saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Nós temos aqui distinção. Né? Vai ser num dia que arde como fornalha para os soberbos, diz o texto, né? Para aqueles que não estão aguardando o dia do Senhor como deve aguardar,
com humildade, né, e com vida diante do Senhor. Né, para os outros, para os que temem o nome do Senhor, e temer aqui é respeito, para aqueles que respeitam ao Senhor, respeitam a sua lei, os seus mandamentos, o dia será dia de salvação. Né, vai ser dia de alegria para esses. Às vezes esses profetas também relacionam com a vida do dia do Senhor, né, aquele ungido, né, o Messias que virá. Né, o Messias virá logo. Né, essa também era a esperança que havia no meio do povo e que os profetas vão trazer. Ageu capítulo 1, verso 12, capítulo 2, verso 4 e capítulo 21 a 23 vai trazer para nós essa esperança. Né, capítulo 2, verso 4 e verso 21 a 23 vai trazer para nós essa esperança. Zacarias também vai falar da mesma esperança, né, da chegada, da vinda desse ungido, desse Messias. Capítulo 3, verso 1 a 10, o capítulo 4 por inteiro e o capítulo 6, verso 1 a 15. Né? E eles vão entender, principalmente Ageu e Zacarias, né, que o Messias já está presente no sumo sacerdote Josué. Ainda mais no governador Zorobabel, descendente de Davi. Zacarias também fala do rei humilde, ou seja, no capítulo 9, verso 9, do renovo, no capítulo 3, verso 8, e naquele que é pastor e companheiro de Deus, que é ferido pela espada, capítulo 13, verso 7. Quando fala aqui do sacerdote Josué e do governador Zorobabel como prefiguração, né, como mostra, na verdade, mostrando como o Messias virá e agirá também sobre a vida do seu povo, né, como sacerdote e como rei, né, naquele momento. Malaquias, ele não menciona o Messias. Malaquias vai mencionar a vinda do mensageiro, ou daquele que preparará o caminho do Messias, né, ou que ele chama de profeta Elias, que preparará o povo para esse momento. Está lá no capítulo 3, verso 1, e capítulo 4, versos 5 e 6, né, que vai retratar depois, nós vamos entender João Batista preparando a vinda do Messias ou a vinda de Jesus Cristo. Joel, ele vai relacionar ainda um outro fenômeno com esse dia, né, com o dia do Senhor, né, ou com quando o Messias também vier. Né, ele vai derramar sobre o seu povo, né, o seu Espírito. Né, isso que nós vamos ver lá sendo cumprido também em Atos capítulo 2, e que depois Pedro vai falar sobre isso. Né. Cumpriu-se o que diz o profeta Joel no capítulo 2, verso 28 a 29, né, sobre o derramar do Espírito Santo na vida do seu povo. O que vemos aqui então que no dia do Senhor também implica que não só no Messias, mas também no derramamento do Espírito de Deus sobre o povo. São duas coisas que vão estar acontecendo, né, mostrando que o dia do Senhor chegou. E com o dia do Senhor também vem o juízo sobre a face da terra. A segunda ênfase desses quatro profetas recai então sobre Jerusalém. E Jerusalém como o santuário, né, ali situado. Não Jerusalém agora como capital de Israel, mas o santuário, o templo. Os judeus nessa época ocupavam somente um território minúsculo em redor da antiga capital, né, de Jerusalém e das suas circunvizinhanças. Né. Não é de admirar então que toda a ênfase agora recaia sobre Israel. Né, e aqui nós vamos entender então Israel sendo chamada de Sião. Né, e esses profetas então nos apresentam mais que uma concepção. Né, em algumas passagens as nações estão assaltando Jerusalém, né, e fracassando. Vamos falar sobre isso. Joel fala sobre isso, e Zacarias fala sobre isso. Né, Joel capítulo 2, verso 1, capítulo 9, verso 1 e verso 9, capítulo 3, verso 9 a 17, e Zacarias capítulo 9, 13 a 17, e também o capítulo 12 e o capítulo 14. Em outra concepção, os profetas vão dizer que as nações estão peregrinando em direção à cidade para serem salvos, ou seja, vêm até Jerusalém para a salvação. Ou
no momento diz que as nações assaltam, né, Jerusalém, né, mas fracassam. E depois falam que as nações vão vir a Jerusalém. Por quê? Para buscar a salvação. Ageu capítulo 2, versos 6 a 9, Zacarias capítulo 2, verso 4 a 13, capítulo 8, verso 20 a 23, capítulo 14, verso 10 e 11, verso 16 e verso 20. É só ir lá no texto que nós vamos ver essas duas concepções em relação a Jerusalém. Mas entendendo Jerusalém aqui no sentido de templo, né, do local onde Deus é adorado. Quando o povo volta do exílio, então, lembramos, o templo está em ruína, e esse templo precisa ser restaurado. As condições financeiras desse povo é difícil por causa do exílio. Teve dificuldade de perda de sustento, esse povo teve, mas o povo precisa entender que o templo precisa ser reedificado. Mas entender isso naquele momento na vida do povo não é tão fácil. O povo é absorvido pela luta diária e se preocupa com o quê? Mais com a sobrevivência diária, mais com a sua casa, por assim dizer. Por isso que o povo diz assim, Joel vai falar no capítulo 1, verso 2, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor seja edificado. Era dessa forma que o povo pensava. Mas nós vamos ver que esse templo precisava ser erguido justamente por causa dessas duas concepções que nós vamos ter aqui em relação às nações. Porque ali do templo ou daquele lugar é que vai ser anunciado também a salvação. E o povo então está dizendo o quê? Está dizendo que não é conveniente nesse momento reconstruir um templo. Não é conveniente manter o templo nesse momento. Deixa isso para depois. Mas a resposta do Senhor está no verso 4 de Ageu capítulo 1. E ele diz assim: acaso é templo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? É certo vocês preocuparem-se com vocês ou com qualquer outra coisa e não com a casa de Deus? Dessa forma que vocês aguardam as bênçãos de Deus sobre suas vidas? Dessa forma então que Deus está perguntando ao profeta, através do profeta, a esse povo. Ao contrário do que o povo pensa, Deus está dizendo que deve ser diferente. Eles devem se preocupar com o templo e devem se preocupar com o reconstruir, para estar preparando esse templo para que as nações possam reconhecer e ver a vida do Messias na presença desse povo. O templo, portanto, para esses profetas pós-exílicos, é muito importante. Isso diz Joel capítulo 1, verso 9, do verso 13 a 14, Ageu capítulo 1, verso 2 a 11, capítulo 2, verso 14 a 19, e Zacarias capítulo 6, verso 12 a 15, e capítulo 8, verso 9. Escuta o que diz Malaquias no capítulo 3, verso 1. De repente virá ao seu templo o Senhor. O Senhor virá. E o Senhor virá o quê? Para trazer bênção a partir do seu templo. É o que diz aqui o Malaquias. Falando sobre o quê? Sobre a vinda do Senhor, sobre a volta do Senhor, sobre o retorno do Senhor. E se é para o templo que o Senhor virá, e aí vem a questão, ele não pode vir enquanto o templo não for reconstruído. Ele não virá enquanto o templo não estiver todo levantado, todo erguido e todo preparado. Zacarias capítulo 6, verso 12 a 15 também vai tratar desse mesmo assunto. É isso que diz esses profetas pós-exílicos. Então eles põem essa questão na época, nas ênfases principais nesse momento, justamente sobre o templo ser reedificado, o templo ser reconstruído, o templo se tornar glorioso em todas as suas esferas, esse templo estar preparado, porque a vinda do Messias está próxima, o dia do Senhor está chegando, e o dia do Senhor depende do quê? Depende de que esse povo esteja preparado.
esse povo precisa estar arrependido, esse povo precisa estar trazendo de volta à presença de Deus, né, a pureza através das suas ofertas, e esse povo precisa sim estar com a casa de Deus em ordem. É dessa forma então que nós vamos ver a vida desses profetas falando nesse momento. Não são essas as lições que nós temos aqui desses profetas. Semana que vem nós vamos falar sobre o profeta Jonas, né, que é uma profecia um pouco à parte nesse sentido. Né, que Deus possa estar abençoando a sua vida, você possa ter entendido um pouco mais sobre essa questão. Se precisar retornar ao texto, o nosso link vai estar ali no nosso site, revsaulo.com.br, você pode ler novamente, mas digo novamente, leia esses 4 profetas junto com Esdras e Neemias, porque todos eles vão estar no mesmo contexto, aí a gente pode entender, né, esse momento. Esse momento é o momento o quê? Quando tudo está sendo preparado para a vinda de Jesus Cristo. Né? Toda a preparação que nós temos ali é para a vinda de Jesus Cristo. É um período que nós vamos ter aqui, depois de 400 anos de silêncio sem os profetas, mas que Jesus Cristo virá. Né? E Deus prepara todo esse ambiente, né? Chamando o povo ao arrependimento, chamando o povo a glória novamente na presença de Deus através de um novo templo, né, um templo reconstruído e um templo agora bem preparado, bem adornado também, né, para que esse povo possa glorificar o nome de Deus e que todas as nações possam ver, né, através desse momento, na vida desse povo, né, a grandeza de Deus. E todas as nações virem até Israel, nesse sentido, até a casa de Deus, né, onde ali também, né, o Espírito Santo de Deus seria derramado sobre o seu povo. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, tenhamos uma boa noite na presença do Senhor, né, e continuemos estudando a palavra do Senhor, que é viva, eficaz e é tão presente nas nossas vidas nesses momentos em que nós vivemos no planeta Terra. Se nós olharmos, né, com afinco na palavra de Deus e com seriedade, na profundidade do que todas essas profecias e todas essas mensagens trazem, a gente vai ver que o dia do Senhor está próximo e que nós precisamos estar nos preparando. E as dicas da preparação para esses dias, a palavra de Deus também tem para nos dar. Para que nesse dia, Deus não nos pegue de surpresa, porque Ele vai pegar de surpresa somente aqueles que não se prepararam, que seriam, né, aquelas noivas, né, que aguardavam o noivo, 5 prudentes e 5 nécias. As prudentes estavam preparadas porque estavam embasados na palavra, estavam vendo todos os acontecimentos à luz da palavra e viviam à luz da palavra. As nécias não, e por isso elas ficaram fora naquele momento do casamento. Pensemos nisso, meditemos e que o Espírito Santo possa falar mais aos nossos corações. Forte abraço, fica com Deus, né, e que tenhamos um resto de semana na presença do Senhor.